Ao vivo para mais um Café com Sêmio. Hoje o tema é a contaminação dos sentidos e a semiologia. A contaminação dos sentidos e a semiologia, provavelmente um dos temas mais importantes para o nosso mundo atual. Mais uma vez, vocês me digam se estão me ouvindo bem, me vendo bem. Para quem está me acompanhando pelo podcast, que é um podcast chamado Medicina Intuitiva, que tem essa sessão Café com Sêmio, a gente está batendo 5 mil. A gente não, né? Eu, né? Porque eu faço sozinho. Mas a gente, porque a gente fica junto também, né? Aqui. Sempre tem uma galera me ouvindo aqui ao vivo. E a gente, enfim, estamos batendo 5 mil cliques por mês, que é um recorde. E eu estou colocando sempre uma música. E essa música que eu coloquei agora, que quem está me ouvindo, na verdade, pelo podcast, é uma música do Simonal chamada Cuidado com Bulldog. Alguém conhece essa música? Cuidado com Bulldog? É uma música extremamente engraçada porque me faz lembrar do meu Rio de Janeiro, da época que eu ia pro Maracanã. Na época que eu ia pro Maracanã tinha geral, né? Eu já fui na geral ver o jogo do Flamengo, que era um ingresso muito mais barato e que a gente ficava em pé ali, muito perto do campo, todo mundo amontoado, vendo o Flamengo ganhar, como sempre o Flamengo vai ganhar a Libertadores de novo, será campeão da Libertadores. Hoje o tema não é Flamengo, é a contaminação dos sentidos e a semiologia. Eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou falar mais uma vez do livro do Gilberto de Tornai, que é esse livro aqui. Tá? Um livro fundamental, não é um livro muito simples de ler. Tá? Eu sim tenho dificuldade de ler, porque não é um livro que eu peguei para ler de uma vez só. Eu vou lendo ele meio que homeopaticamente, de pouquinho em pouquinho. E tem um capítulo aqui chamado que a disciplina tem seu complemento a partir da purificação dos sentidos, que eu acho extremamente importante. E eu vou ler uma frase para vocês aqui do livro, que vai ser a frase que eu vou usar para a gente refletir a respeito da semiologia e da contaminação dos sentidos. Eu usei o termo contaminação dos sentidos, mas o capítulo aqui fala da purificação. E é óbvio que existe um certo antagonismo entre purificação e contaminação. Isso é muito evidente e eu vou falar mais da contaminação. Lembrando que esse livro foi escrito ali em 1200 e alguma coisa, então a gente está falando de alguém que se refere à purificação dos sentidos, né? Há mais de 800 anos. Né? Há mais de 800 anos. E parece que isso se encaixa muito mais nos dias de hoje. Né? Então vamos lá, a frase que eu quero ler é essa aqui. Abre aspas. Pois os fantasmas recebidos superfluamente e colocados desordenadamente em seus lugares tumultuam a alma, não deixam nada puro para o juízo da alma. E o que há de estranhar se da sujeira não nasce nada de limpo? Né? O que ele está dizendo então? Os fantasmas recebidos superfluamente. O que são os fantasmas recebidos superfluamente? Cara, é esse mundo de informação completamente sem sentido, desordenada, sem propósito que a gente recebe. Se há 800 anos isso já acontecia, imagina hoje com acesso ao mundo digital, né? Imagina se esse cara tivesse a capacidade de prever que hoje, em 2021, a gente poderia acessar a vida de todo mundo pelo Instagram. Agora, por exemplo, tem 42 pessoas aqui me vendo. Como eu falei, o podcast ali tem 5 mil cliques por mês, né? E aí, o tanto de informação desordenada e supérflua que chega, né? E aí minha pergunta é, vamos refletir, você para pensar no seu dia a dia sobre o que você consome de informação em todos os aspectos? Se a gente conseguir tentar ir lá para trás, para 1200 e alguma coisa, ele está se referindo a informações supérfluas, tá? Provavelmente a uma conversa sem sentido, onde o seu interlocutor está fazendo fofoca de alguma coisa. Ele está falando sobre algum tipo de passatempo que não tem nenhum propósito maior. Ele está falando de você ficar ali olhando, xeretando a vida de alguém e recebendo informação que não serve para nada. E aí ele continua, né? Porque esse tipo de informação ela é colocada desordenadamente e tumultua a alma. Tá? E aí ele reflete, né? Da sujeira não nasce nada limpo.
olha o tanto de sujeira que a gente consome. Tanto de sujeira do ponto de vista de beleza, né? Aí você pode falar assim, pô, mas eu só vejo mulher bonita. Mas é pornografia, cara. Isso é pornografia. Você está vendo ali, tá, algo que te parece belo, mas só vai te poluir a cabeça. E você vai ficar pensando em pornografia, quando na verdade você tem, no momento que você deveria estar pensando em outras coisas, né? Ou a parte de alimentação, né? Você vai entrar ali as propagandas de YouTube, né? Ou é iFood ou é mulher rebolando, cara. Entendeu? Olha o tanto de supérfluo que entra ali, né? O nome do livro, Aninha, é Sobre o Modo de Aprender, do Gilberto de Tournai. Então, essa sequência é fundamental para aprender semiologia, né? Você está ali com a sua cabeça voltada para algo contemplativo, para uma informação que vem de um paciente com sinal e sintoma. Você precisa pensar naquilo, você precisa absorver aquilo. Você vai ali para o cenário de prática, né, para fazer uma anamnese. Imagina um dia de anamnese ou um dia de consultório. Você vai para aquela anamnese, para aquele consultório, para fazer uma prática, e você está ali bombardeado de fantasmas, né, ou seja, de informações supérfluas, né, que vão desordenar o seu cérebro. Tá? Você está ali jogando videogame, xeretando a vida dos outros, vendo pornografia, né, fazendo fofoca, se lembrando da festa que você foi na véspera e que não fez nada de produtivo. Né? Aí você para estudar semiologia. Aí você para escutar um sopro, para fazer um exame neurológico. Depois você sai dali e volta para a sua vida desordenada, né, com seus sentidos. Né? Por que eu estou falando contaminação dos sentidos? Porque o que entra pelo ouvido, o que vem ali pelos seus olhos, né? Até assim pela boca, né? O tanto de comida diferente que tem. Aquilo entra para sua alma de forma desordenada. E é óbvio que quando você tem algo ordenado para ver, como as manifestações clínicas de uma doença, por exemplo, né, é óbvio que você vai estar ali com uma incapacidade de absorver tudo o que você precisava. Voltando ao livro, né, do sujo não aparece nada limpo. Se você só vê sujeira, só ouve sujeira, a consequência não vai ser do nada você ter uma cabeça limpa para você compreender o que é valioso para você de verdade, né? E aí, uma coisa interessante, né? Quando a gente vai ver uma paisagem bonita, não sei se vocês já tiveram essa impressão, mas eu acho que já, todo mundo já teve aqui. De repente você vê ali, sei lá, você vai fazer uma caminhada natural e você de repente vai subindo. Vou dar um exemplo aqui, é Ibitipoca, né? Tem Ibitipoca aqui perto de Ubá, não sei se vocês já foram. Tem lá a Janela do Céu. Você vai andando ali 7 km no meio de um parque bonito pra caramba, e de repente você chega naquela paisagem linda, né? De um rio pequenininho, que cai numa cachoeira e você vê um lugar aberto, assim, tipo a janela do céu mesmo, porque como você vai andando pelo rio, de repente que tem a cachoeira, óbvio que você não vai cair junto, mas aí você vê ali o céu direto, né? Quando você vê isso, você tem uma sensação muito boa, né? Ou quando você está ali numa outra paisagem, né? Você tem uma sensação muito boa. Essa sensação de paisagem, de beleza natural, ela é diferente, né? É uma sensação muito boa, que você não sabe dizer o que é de fato, mas dá aquela paz, né? Aquela contemplação. Você fica contemplando aquilo ali e você quer ficar algum tempo olhando para aquilo, né? Você vai olhando os detalhes, parece que o som é diferente, né? O som ali está meio diferente, né? Você está ali ouvindo ali o som de um pássaro ou de uma água caindo, vendo o azul do céu, o verde da planta, né? Um detalhe de uma cor, de um contraste quando bate a luz do sol, né? É a luz do sol. Parece que não tem nada artificial ali. Tá? E aquilo te dá uma paz, né? Uma paz um pouco diferente das coisas, né? Diferente do verde que aparece na televisão ou do azul que aparece, sei lá, numa folha de papel no Instagram, né? Por mais que seja bonito você ver ali um vídeo legal do Instagram, né? Eu gosto de bicho, então às vezes eu vejo ali um tigre, um leão, eu acho bonito, mas é diferente. Você não tem essa sensação que a gente tem quando está numa paisagem. O que é essa sensação da paisagem, né? Que você está ali diante de inserido dentro de um cartão postal. Aquilo ali é a ordem. Aquilo ali é a organização. Você está ali, como eu falei no começo do livro da frase, né? Aqueles fantasmas, que são aquelas informações supérfluas, que entram desordenadamente, sujam a sua cabeça, a sua alma, e dali não sai nada limpo, né? Quando você entra de fato para contemplar uma paisagem natural, que não tem nada artificial, você entra no estado de ordem meio que forçado, né? A gente não consegue dizer isso, você não consegue dizer que é isso, mas você consegue sentir. Tá? E a sensação que dá é uma sensação de paz, né?
uma sensação de bem-estar, é uma sensação muito boa, que é uma sensação de ordem. Naquele momento ali, não tem nada de supérfluo entrando em você. Aquilo é o verdadeiro repouso dos sentidos. Tá? Por quê? Porque você está recebendo apenas informação real e concreta, tá? Do mundo exterior. Não tem nada ali produzido para você de forma intencional ou manipulado por outras pessoas. E esse bem-estar, né, essa sensação ali de querer ficar um pouco mais, né, vai pro podcast, pô, lógico. Essa sensação, tudo que vai pro podcast. Essa sensação de bem-estar, ela é o repouso dos sentidos. Agora imagina se você conseguisse repousar os seus sentidos, tá? Assim, impedindo toda essa poluição, essa sujeira, esses fantasmas de ficarem entrando na sua cabeça ali durante o dia. Eu não estou te propondo uma vida monástica, mas eu estou te propondo uma redução. Tá? Começa a botar tempo, cara. Bota ali um tempo para você, aos pouquinhos, né? Diminui 15 minutos do tempo que você fica vendo televisão no Instagram, essas coisas. Tô falando isso, mas eu fico pra caceta no Instagram, né? Eu trabalho também com isso. Né? E bota esse tempo para você contemplar algo natural. Eu moro numa chácara, né? Eu tenho um monte de bicho. Eu fiz isso hoje de tarde. Hoje de tarde eu desliguei de tudo, fiquei com os meus bichos, sabe? Com a minha família. Quando você está olhando para um porco comendo, tá? Quando você está olhando para um porco comendo, para um cachorro, para um pássaro comendo, não tem nada de supérfluo ali. Tá? Nada ali é fake, nada ali tá fora da medida, nada ali tem uma intenção, entendeu? O que está ali, está ali. É fato, é a verdade. E de uma certa maneira você se organiza através da verdade do mundo natural, né? Da natureza, né? Então quando você está, por exemplo, dentro de uma floresta, dentro de uma mata, e você fecha o olho e fala, pô, eu não vou pensar em nada, eu só vou observar e absorver. Você vai tendo o seu mundo interior de forma, se organizando de alguma maneira, né? Não é fácil, porque você pode achar assim, pô, você está dizendo então para eu ir morar no meio do mato, né? Não, eu moro no meio do mato, você não precisa morar. Mas você pode organizar suas coisas. Por exemplo, como? Parando de botar música ligada o tempo todo dentro de casa. Tá? Você bota uma música clássica, por exemplo, apesar de você não gostar, porque eu também tenho dificuldade de gostar, quando você bota ali uma música clássica, bota, por exemplo, aí uma que eu adoro, que é... Como é que é o nome mesmo? Do Beethoven. Como é que é o nome daquela mulher, Dodô? Bom, esqueci, meu filho tá tocando piano. Mas quando você ouve uma música clássica, você... O que a música clássica consegue fazer no seu cérebro é colocar ordem naquilo ali. Porque não existe uma informação inútil ali. A música clássica ela é uma representação da verdade. Tá? É diferente de um funk, de uma porcaria dessa daí. Então, desliga um pouco as músicas da sua casa. Ou bota, por exemplo, uma música clássica. Né? O professor Selmo Celeno Porto falou que todo dia de manhã ele escuta 1 hora de música clássica. Ele falou pra mim isso. Eu estava conversando com ele. Tá, porra, se o cara faz isso, não, deve ter um motivo também, né? Então, organiza a sua casa. Bota a sua casa bonita. Você tem que estar num lugar bonito para ver, sabe? A beleza exterior, o controle exterior, ele depois te organiza por dentro. É muito difícil se organizar internamente, né, se você não tem uma organização externa. Então, ainda que por dentro haja um caos, por fora tem que começar a organizar. Então, começa o movimento por fora, sabe? Organiza a sua casa, diminui as informações visuais e auditivas, sabe? Diminui. E a informação visual que tiver, que seja bela. Tá? Não é rica, é bela, é limpa e organizada. Entendeu? Então organiza o seu mundo exterior, sabe? Com a maior força que você puder. Deixa aquilo muito bem organizado. Tá? Diminui as informações, sabe? Se habitua depois que cair a noite, exercita o poder da noite. Se habitua que depois que cai a noite, tudo entra em silêncio. Então, exercita o silêncio com a luz com o ciclo da luz, né? Exercita isso que você vai ver que no final das contas, né, quando você limpar o seu exterior, você vai limpar o seu interior como consequência, e aí você vai conseguir entender o que você está estudando. Como que você vai entender uma história clínica? Como que você vai valorizar uma história clínica, um exame clínico? Tá? Um paciente, como é que você vai ter cabeça para refletir sobre o que você viu durante o seu dia?
Porque o aprendizado ele necessita de reflexão. Todo aprendizado concreto em cima de caso clínico, que é o que eu sempre prego aqui, né? Que eu sempre ensino, que eu quero ensinar no meu curso, tá? É caso clínico, é caso a caso, é detalhe do detalhe do detalhe. Como que você vai se prender aos detalhes, como que você vai entender, como é que você vai absorver e contemplar aquilo ali, se o seu mundo interior está em desordem. Tá? É impossível. Então, quer aprender semiologia, né? Você tem que purificar os seus sentidos. Tá? Você tem que descontaminar os seus sentidos. Você não pode ficar ouvindo tudo que aparece. Quando alguém começar a sentar do seu lado e começar a contar a história de alguém, sai de perto. Tá? Fala assim, não quero ouvir não. Tá? Para de pensar na vida dos outros, para de fofoca, para de querer saber o que o outro pensa de você. Né? Para com isso, para de tudo. Tá? Para de ficar assim querendo ouvir música o tempo todo. Né? Para de querer informação externa, porque a pessoa que está em desordem, ou seja, a pessoa que permite que os fantasmas entrem por todos os buracos que tem ali de forma desordenada e que suje você por dentro, ela começa a ficar viciada nisso, né? Já não começa a tolerar. Aí tem aquela frase clássica, porque as pessoas não toleram ficar sozinhas. Claro, elas estão em desordem completa, né? Então, descontamine os sentidos. Do ponto de vista muito prático, vamos só relembrar aqui. Começa descontaminando o externo, né? O de fora. Toda a ordem interior, ela precisa ser iniciada por uma ordem exterior, né? Então, cara, ordena o exterior. Lembra, assim, daquela sensação que você tem na paisagem, né? Quando você olha lá naquela natureza que você fala assim, caraca, cara, é essa sensação, que é a sensação de ordem. Você precisa, imagina uma vida com essa sensação o tempo todo, né? É possível isso. Tá? É possível isso, sem droga, né? Não tô falando pra você fumar maconha, não. Não, nem tomar ácido. Não é isso. É possível que você tenha isso, né? E aí como é que você vai fazer? Você vai ter em mente, né, que você precisa organizar o que tá por fora. Organizar a sua casa, organizar seu quarto, organizar suas roupas no armário. Joga fora, cara, que você não precisa. Não começa a entulhar, limpa, tá? Organiza, menos barulho, menos som, respeita o ciclo da noite. Tá? Aí você vai ver que tirando esse lixo, né, fazendo o repouso dos... Cara, para de ver pornografia, cara. Para de jogar videogame e ver pornografia, cara. Isso aí vai acabar com a tua cabeça. Hoje aí ficam falando aí do machismo, que o homem é machista e tal. Cara, é porque as feministas não entenderam ainda. Uma legião... Ó, o Luiz Henrique vai concordar comigo. O pessoal fica falando aí do machismo. Olha só. Tem uma legião enorme de homens que jogam videogame e veem pornografia o tempo todo, cara. O tempo todo. Esse tipo de gente que tá se proliferando, cara. Esse tipo de gente é muito mais danosa, né, do que essa figura masculina que vocês criaram. Pelo amor de Deus. Existe uma pessoa concreta, existe um grupo de pessoas concretas, que são esses homens de hoje em dia, viciados em pornografia e, enfim, e videogame, cara. Eu tô falando isso porque eu tenho uma porrada de aluno assim, cara. Então essas pessoas vão se destruir quem tá à volta. Imagina casar com um cara desse. Entendeu? Imagina um cara desse sendo médico. Vai dar merda, é óbvio que vai dar merda. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: você precisa descontaminar os sentidos à força. À força, porque é bom, né, ficar vendo ali um joguinho, ficar vendo um negocinho, ficar vendo uma pornografiazinha, ficar vendo uma besteirinha. E aí, como diz a frase, que eu vou reler aqui pra gente finalizar, tá? Pois os fantasmas recebidos superfluamente e colocados desordenadamente em seus lugares tumultuam a alma, não deixam nada puro para o juízo da alma. E o que há de estranhar se da sujeira não nasce nada de limpo. Então essa sujeira que entra na sua cabeça, porque você não repousa os seus sentidos, ela vai te contaminar de uma forma que você não vai conseguir entender. Não é, cara? O Luiz Henrique tá rindo. Que você não vai conseguir entender, né, a verdade por trás dos sintomas clínicos. A semiologia vai se tornar desinteressante. A narrativa das vidas das pessoas vai se tornar desinteressante. Porque quando entra a narrativa da pessoa, vai ficar dentro do seu cérebro aquilo ali, né, que é um indivíduo, que é uma história, que é uma verdade ali, que é o seu objeto do seu trabalho, que você tem que julgar, você tem que analisar. Vai ficar aquilo ali brigando com essa sujeirada imensa que estão colocando na cabeça de vocês, entendeu? Então, descontaminem, comecem pela ordem exterior, porque dessa sujeira toda, dessa imundície toda que está
que tá se perpetuando dentro da alma de vocês, não vai vir nada de bom. Nada de bom. E no final das contas vocês não vão conseguir ser médicos. O livro é esse aqui, Sobre o Modo de Aprender, do Gilberto de Tournai. E esse cara escreveu esse livro antes da internet, hein? Valeu, galera. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau.